Em meio à escalada do debate sobre o avanço do crime organizado e a repercussão internacional em torno de facções como o PCC e Comando Vermelho, uma das principais propostas do governo federal para a área de segurança segue sem avançar no Congresso. A chamada PEC da Segurança Pública continua parada no Senado, mesmo diante da pressão por respostas mais duras no combate à criminalidade e ao poder das facções. A proposta foi aprovada pela Câmara e era tratada pelo Planalto como uma das prioridades na área de segurança, só que enfrenta resistências políticas e impasses na relação entre governo e a cúpula do Senado. Enquanto isso, o debate sobre PCC e Comando Vermelho ganha força e aumenta a cobrança por medidas concretas no enfrentamento ao crime organizado. Para a gente debater esse assunto, convidamos hoje o especialista internacional e em segurança e ex-consultor da ONU, Leonardo Santana. Leonardo, obrigada pela gentileza de conversar conosco aqui nessa tarde. Seja muito bem-vindo. Pessoal, eu não estou ouvindo o Leonardo. Vocês estão ouvindo ele ou é só comigo aqui? Bom, vamos. Acho que agora deu certo. Acho que agora Agora deu certo, sim. funcionou, né. Obrigado pela presença e pela oportunidade da gente discutir esse assunto. Já começo te perguntando se essa PEC da segurança ela tem potencial de mudar o enfrentamento ao crime organizado ou se esse impacto, na prática, ele é limitado. Eu estou te perguntando isso porque já tem tanta lei, tem tanta medida para tratar disso. A gente tem a lei antifacção e tivemos agora um pacote, uma medida que foi liberada pelo governo federal, inclusive liberando verba para os próprios estados, verba do BNDES para tratar, para combate à segurança pública, ou seja, artifício legal a gente já tem. Essa PEC, ela é de fato necessária? A gente precisa de mais legislação para tratar do assunto? Neila, esse medo não é só seu não, esse é um medo da população e é um medo que hoje se reflete em uma briga que é de quem está na ponta da linha. Hoje a gente tem a população brasileira contra praticamente o crime organizado que acaba sendo o grande influenciador de muitos desses comportamentos. E a nossa legislação, ela infelizmente ainda continua bastante fragmentada. Existe, é claro, um interesse muito grande do governo federal em fazer uma conjunção de muitos dos comportamentos e procedimentos para que se tenha um empoderamento das polícias, para que se tenha um direcionamento a partir do governo federal, para que nós consigamos convergir para o mesmo ponto, ou seja, essa fragmentação ela significa que cada estado ainda diz que tem a sua própria realidade, o governo federal, até para uma distribuição de valores para serem aplicados nessa questão de segurança, entende que deve estar no comando, que deve estar no controle de uma série de procedimentos que vão ser adotados, mas se a gente juntar tudo isso e nós juntarmos essa letargia, se nós juntarmos essa demora com que esse tipo de legislação pretende chegar no colo, pretende chegar nas residências, pretende chegar nas comunidades brasileiras, o povo já não aguenta mais. Então, o receio ele não é só de uma legislação fragmentada, o receio não é só de unidades que não se falam, Estado que não fala com o governo federal. O receio ele é dessa demora continuar e quem realmente precisa, que é o cidadão que somos nós, nunca conseguirmos chegar a um resultado positivo para mim, que estou 4 horas da manhã, né, para poder pegar um ônibus e, consequentemente, conseguir chegar no meu horário de trabalho, para mim que estou chegando da faculdade e não consigo ter atendido o meu interesse de segurança. Enfim, hoje a gente está nesse dilema, mas quem continua pagando com essa legislação é quem está na ponta da linha. Críticas dos governadores, principalmente, é que essa PEC traria poder excessivo às mãos da União. Existe esse risco? E aí, emendando essa pergunta, eu já faço uma outra pergunta que é a seguinte: para que exista segurança de fato no nosso país, para que haja combate principalmente
às organizações criminosas, é preciso que, de fato, as forças de segurança elas estejam integradas, da União, dos estados. Os governadores estão aí com receio de perder o poder das seguranças dos seus estados. Eles precisam estar integrados com as forças de segurança da União? Olha, isso é obrigatório. Eu não posso mais me dar o luxo de ter uma pessoa que cometa o crime, por exemplo, no Paraná, ele entre no Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul não está sabendo que aquela pessoa que de repente pode ter cometido um outro delito, ela é presa ali naquele estado e eu não sei o que foi que ela fez no estado vizinho. Eu não posso me dar o luxo de ter um problema no Acre, alguém pegar um ônibus, descer aqui para o estado de Goiás, descer para o Distrito Federal e eu não ter o controle do que está acontecendo no estado de origem até que aquela pessoa chegue aqui. Então, essa comunicação, ela ainda é muito incipiente. A velocidade com que eu consigo unir um banco de dados, ela ainda não chega na mesma velocidade que o crime organizado consegue operar as suas atividades. A gente precisa ter a tranquilidade e a serenidade de entender que crime organizado já não é mais aquela coisa do fuzil. Hoje eu tenho crime organizado que migrou para uma fintech. Eu tenho um crime organizado que já saiu daquela questão de bocas de fumo na rua, daqueles pequenos delitos, e hoje uma palavra que era utilizada apenas para algumas organizações de grande porte no Estado ou organizações corporativas, né? Eu estou falando da governança, hoje eu tenho uma governança criminal, que não está mais apenas no Brasil, ela também já migrou para fora do país. Então, quando nós tratamos desse tipo de assunto e conectamos com o crime organizado, nós temos sim um problema muito grande. Quando nós temos uma fragmentação, onde eu não consigo saber se alguém que sai de um estado e entra no outro, se cometeu ou não cometeu determinado crime, determinado tipo de crime, se precisa ou não precisa ser preso. Essa evolução, que é o que se deseja para o Sistema Único de Segurança Pública, que, de certa forma, é uma luta que já vem caminhando, infelizmente, por décadas, isso sim afeta aquelas pessoas que não podem mais continuar dependendo de uma burocracia e de uma falta de interesse. Eu posso colocar até dessa forma, porque quando eu vou para o campo político, isso vai para os interesses. Não, isso não interessa ao Estado, isso não interessa ao governo federal. Então, quando eu não consigo resolver esse tipo de problema, as consequências hoje já são colocadas como as piores possível, Neila, uma vez que quem está lá aguardando que essa nova legislação, que esse novo formato chegue, não consegue alcançar. Leonardo, falando no combate específico a organizações criminosas, o que as experiências internacionais têm mostrado nesse modelo de segurança integrado? Tem algum ponto positivo na experiência internacional que a gente possa trazer para o Brasil? Sim, tem muitos pontos positivos, Neila. Tem uma frase, né, que ficou muito comum recentemente, depois de algumas manifestações nacionais e internacionais, que é aquela coisa do siga o dinheiro. Né? Então, a gente tem aquele termo internacional, follow the money. Então, quando hoje eu não consigo ter uma conexão nem para isso, nem para saber como essas organizações criminosas estão operando o seu dinheiro. Quando eu tenho uma organização criminosa que consegue se espraiar por 10 estados diferentes, com centenas, por exemplo, de postos de combustível, como nós vimos recentemente. Quando eu não consigo trazer exemplos do que deu certo no México com essa situação do narcotráfico, com o que deu certo na Colômbia em relação a isso, quando eu não consigo buscar o que deu certo em relação a alguns países europeus, como a Itália, por exemplo, e traduzir isso para a realidade brasileira,
Isso significa que eu não estou conseguindo absorver esses exemplos internacionais que fizeram com que alguns outros países avançassem com muita velocidade, ou pelo menos se aproximassem da velocidade que o crime organizado avança. Foi como eu disse anteriormente. O crime organizado não está mais no fuzil, não está mais na viela. O crime organizado hoje está construindo conglomerados financeiros para facilitar, para dar mais rapidez à fluidez financeira que ele precisa. Ele consegue hoje fazer uma operação que vai funcionar aqui, que vai penetrar na Europa por Portugal, por exemplo, vai chegar na Espanha, vai chegar em outros países com uma velocidade que eu não consegui aprender enquanto Estado brasileiro, para que eu interrompa esse fluxo, essa suavidade de atuação aqui dentro do nosso país. E é claro, isso acabou servindo, como a gente agora vai falar de organizações criminosas, você tocou nesse assunto de organizações criminosas, né? Isso acabou servindo como um combustível para que outros países utilizassem essa nossa, digamos, esses nossos passos de tartaruga contra nós mesmos, a ponto, inclusive, de entenderem que podem realizar algum tipo de interferência porque nós não conseguimos resolver o nosso próprio problema. Então, existem sim práticas que foram muito bem feitas, muito bem orquestradas, que já poderiam ter sido adaptadas à realidade brasileira, mas que nós, a partir do instante que não permitimos politicamente ou não permitimos, dentro do nosso campo burocrático, fazer com que uma PEC da segurança pública seja totalmente colocada em prática, ou pelo menos naqueles pontos onde nós conseguiríamos sufocar essas organizações criminosas. Muito bem, Leonardo. Te agradeço demais pela explicação aqui para mim e para a nossa audiência. Seguimos acompanhando, né? Vamos ver se de fato, se a PEC for autorizada, vai mudar alguma coisa no combate, principalmente às organizações criminosas, que hoje é o maior temor aí da questão da segurança pública para o nosso governo. Leonardo, muito obrigada. Te espero numa próxima oportunidade. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, deixa eu falar com o Felipe um pouquinho sobre isso. Felipe, semana passada, finalzinho da semana passada, tivemos aí os Estados Unidos eh, determinando que as organizações brasileiras, organizações criminosas brasileiras, são facções terroristas. Ok. Como o Leonardo acabou de dizer, é interessante como outros países acabam virando o jogo contra nós mesmos, né? A frase dele foi bem interessante. Enquanto a gente não consegue resolver os nossos problemas, outros países acabam virando o jogo contra nós mesmos, já que a gente não consegue resolver. É o caso, claro, aí de Donald Trump, considerando, classificando as organizações criminosas como facções terroristas. Falamos com muita gente aqui da quinta ou sexta-feira passada, sexta-feira passada para cá sobre esse assunto. A questão da asfixia financeira seria muito importante para evitar a disseminação das organizações criminosas no Brasil e no exterior, porque elas já estão no exterior há muito tempo. Há quanto tempo a gente vem falando aqui do primeiro comando da capital agindo, trabalhando na penitenciária em Lisboa, em Portugal? Então, eles estão fora há bastante tempo, a ramificação em todos os lugares do Brasil e já no exterior. Então, precisa da asfixia financeira. Nesse caso específico, de tratá-las como facções terroristas, ficaria mais fácil de ter asfixia financeira, porém, haveria o problema de asfixiar o mercado brasileiro também. Criaria-se um problema de investimento no Brasil, uma insegurança econômica no Brasil. Isso porque o investidor de fora teria problemas em investir num país que tem facções terroristas. Essa foi uma das justificativas que a gente ouviu de especialistas aqui no contexto Metrópolis. Mas fato é que o governo vai precisar fazer essa asfixia financeira de uma forma ou de outra, com ou sem Donald Trump. Esse é o caminho que todos os especialistas costumam dizer para a gente aqui no contexto Metrópolis, Felipe. Mira, essa é uma questão que realmente divide esquerda e direita, né? Tanto é que o governo Lula foi para os Estados Unidos
tentando convencer o Trump a não determinar o Comando Vermelho e o PCC como organização criminosa. Já o Flávio Bolsonaro foi o contrário, né? E o que está por trás, o pano de fundo, é achar que poderia ter algum tipo de intervenção, né, estrangeira no Brasil por conta disso. Mas é bom lembrar, como você colocou aqui, Neila, que esses dois grandes organizações criminosas no Brasil vivem e atuam transnacionalmente, no mundo todo, né? Então, vejo com naturalidade os Estados Unidos, de certa forma, ter declarado essas duas organizações como organização terrorista internacional, apesar da nossa lei não captar elas como organização terrorista. Agora, cabe ao Brasil, junto com os Estados Unidos, aproveitar esse momento para trabalharem juntos de forma cooperada, a fim de terminar com o Comando Vermelho e o PCC, ou ao menos enfraquecê-los, Neila. Então, eu não vejo como parte da esquerda como algo tão ruim assim, não. Em relação aos investimentos no Brasil, vamos combinar, na minha opinião, muda pouco, né? Os investidores do Brasil investem por várias outras razões e já conhecem o PCC e o Comando Vermelho. Então, falar que o fato de um país declarar que as duas organizações que atuam transnacionalmente seriam organização terrorista, iria mudar esse fato, eu acho que é muito forçado, sinceramente, Nila. Vamos combinar aqui, primeiro o Comando da Capital e PCC. Primeiro, o PCC e o Comando Vermelho não estão nada escondidos, né? Quem quer investir já está cansado de saber disso. Mudando de assunto.